Mas como você tocou no cristianismo, eu acho muito importante situar. A história do cristianismo ela se desprende dentro da história judaica. A gente falou do Império Romano, 2000 anos atrás. O povo judeu estava subjugado pelo Império Romano. Havia, na época, uma esperança em profecias de uma era messiânica e se acreditava muito naquela época na figura de um Messias, né? De alguém que viria libertar o povo do jugo romano, etc. Então, naquele período, surgiu muitos pretensos... Deveria estar doendo muito para os judeus para eles pensarem nisso, porque depois eles não pensam mais nisso, é isso? Não, a ideia messiânica ela existe, até hoje a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Certo. Mas, historicamente, naquele momento, a gente está falando de 2000 anos atrás, muitas pessoas identificaram algumas como esse seria o Messias esperado. Mas, dentro do conceito judaico, o Messias seria alguém descendente da casa de Davi, que seria um líder, alguém que traria... Na verdade, nas profecias dizia que o Messias viria numa época que o mundo teria se aperfeiçoado, não haveria mais guerras e que todo mundo aceitaria a soberania de Deus sobre a humanidade. Mas jamais o Messias seria uma figura divina. O judaísmo tem como base... existe uma oração judaica que diz assim em hebraico: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno, o nosso Deus, o Eterno é um. Então, a base do judaísmo é a unidade e a unicidade de Deus, e que Deus é algo muito estudado, mas não explicado, mas que é algo espiritual e que Deus não se incorpora em forma humana. É algo supra-sumo, né? E que a conexão do ser humano com Deus é por uma via direta. Não há nenhuma intermediação entre a humanidade e Deus. E o cristianismo vai surgir com uma crença baseada no judaísmo, baseada na crença no mesmo Deus, mas compreendendo que a figura histórica de Jesus Cristo, ele seria não apenas a ideia do Messias esperado, mas que ele seria em si próprio a divindade. Então vai surgir no cristianismo o conceito da Santíssima Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma espécie de divisão do conceito divino. Então, a partir desse momento, há uma divisão teológica entre os judeus que continuam fiéis à sua crença original e os cristãos, que inicialmente são judeus também, né? O cristianismo começa dentro do seio da sociedade judaica da época, mas que, principalmente através de Paulo, vai se expandir naquela região do Mediterrâneo e vai atingir vários povos.